E nesse vídeo vamos resolver a questão 17 do concurso da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, aplicada por essa banca FGV. Então, se você vai fazer concurso, conhece essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, para aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão 17, ela diz o seguinte, um pote contém entre 150 e 200 balas. Miguel reparou que, separando essas balas em grupos de 5, sobrariam 2 balas. E que, separando em grupos de 7, sobrariam também 2 balas. Se Miguel separasse as balas em grupos de 9 balas, sobrariam quantas? Aí, veja só. Vamos dizer que N seja o número de balas que tem no pote, ou seja, N. Você percebe que esse número de balas tem que ser menor do que 200 e ele tem que ser maior do que 150? É verdade. Além disso, ele está dizendo o seguinte, se eu separar em grupos de 5, sobrariam 2. Significa que esse N, ele é nada mais do que eu pegar 5 balas e, grupos de 5 balas. Ou seja, quantos grupos eu vou ter? Não sei. Vou dizer que é X, certo? Mais 2. Aí sim eu vou ter o meu número total. Ou seja, separando essas balas em grupos de 5. Então, se eu pegar um grupo, aí 1 vezes 5 dá 5, mais 2 vai dar o total de balas. Deu 2 grupos, então 2 vezes 5, 10, mais 2 dá o total de balas. Só que esse grupo tem que estar entre 150 e 200, certo? A mesma coisa eu posso pensar para o 7, por exemplo. Esse número N é eu pegar 7 balas vezes o número de grupos, ou seja, agora o número de grupos com 7 vai dar diferente, porém eu tenho que somar com o que sobrar, sobra 2 balas. Então eu vou entender que esse número de balas que tem no pote é eu formar grupos de 5 mais 2 ou eu formar grupos de 7 mais 2. Porém, um detalhe importante aqui, veja. Se eu olhar somente isso daqui, isso seria múltiplo, esse número N seria múltiplo de 5 e múltiplo de 7, ou seja, esse X e esse Y são múltiplos de 7. Mas se eu retirar esse 2, significa que se eu pegar N, o número de balas, e retirar 2, esse número aqui vai ser múltiplo de 5 e múltiplo de 7 ao mesmo tempo. Se ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 7 ao mesmo tempo, é eu tirar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 7. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum aqui, MMC entre 5 e 7, veja o seguinte, como esses dois números são primos, eles são primos até entre si, significa que o mínimo múltiplo comum entre os dois é a multiplicação. 5 vezes 7 dá 35. Então, sim, poderiam pegar 35 balas. Então, se eu fizer o seguinte, eu poderia pegar 35 balas para essas 35 estar dentro do pote. Porém, esse número de balas tem que estar entre 200 e tem que estar entre 150. Maior que 150, menor que 200. Então, vou multiplicar um número vezes 35 para eu ter um número entre 200 e entre 35. Por exemplo, vou pegar 35, multiplicar isso por 3. 3 vezes 5 dá 15, vai 1 aqui. 3 vezes 3 dá 9 e 1 dá 10. Veja que dá 150. Ainda assim está menor do que 150. Ele tem que estar entre 150 e 200. Então, vou multiplicar por 4. 35 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20. Coloco um 2 aqui. 4 vezes 3 dá 12. E 2 dá 14. Ainda é menor. Vou multiplicar por 5. 35 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 3 vezes 5 dá 15. E 2 dá 17. Opa! O que é que a gente tem aqui? 175 é um número que está entre 150 e entre 200. E ele é múltiplo de 5 e 7 ao mesmo tempo. O que significa dizer que a gente vai pegar N, vai ser igual a 5 vezes um número, N, mais 2. Aliás, esse 5 vezes X é 175 mais 2. E esse N também vai ser aqui, daqui a gente tira isso, e daqui a gente tira isso, ou seja, 175 mais 2. Nos dois casos, a gente encontra 177, certo? 177 é o número, certo? Que a gente divide por 5
né, dá resto 2, e também divide por 7, que dá resto 2. Só que não é isso que ele pede o seguinte, ó, se Miguel separasse as balas em grupos de 9, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar esse número n, que é 177, e vai dividir por 9. Ó. Veja que 17 dividido por 9 não dá nem por 2, 2 vezes 9 dá 18. Então dá só por 1. 1 vezes 9 dá 9, a gente coloca o 9 aqui, ó, negativo. 9 para 17 falta 8. Então a gente vai descer o 7. 87 por 9 dá 9, né? 9 vezes 9 dá 81. Aí, ó, 1 para 7, 6. 8 para 8, nada. Então sobra 6. Ou seja, esse número 177, ele é 9 vezes 19 mais o resto 6. Ou seja, ele está perguntando, ó, sobrariam quantos? Exatamente letra D, 6, né? 6 balas que sobrariam. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.